Você já sentiu que, com o passar dos anos, a vida foi ficando mais barulhenta por dentro, mesmo quando tudo ao redor parece silencioso? Como se os pensamentos falassem alto demais, as lembranças pesassem mais do que deveriam, e o coração, antes tão firme, começasse a oscilar por detalhes que, em outros tempos, talvez nem teriam importância. Às vezes, não é uma grande tragédia. É um silêncio inesperado, uma palavra atravessada, um esquecimento que parece desprezo. Pode ser um filho que não liga mais com a mesma frequência, um amigo que se afastou, um corpo que já não responde como antes. E de repente, lá está você, pensando demais, sentindo demais, carregando emoções como se fossem malas antigas que ninguém mais ajuda a segurar. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma diferente de viver tudo isso? Que há um caminho, antigo, silencioso, mas poderoso, para atravessar essa fase da vida com mais leveza, mais sabedoria, mais liberdade interior. Neste vídeo, você vai descobrir 11 caminhos estoicos para a liberdade emocional. Ensinamentos que não vêm de gurus modernos, mas de sábios que há séculos já enfrentavam os mesmos dilemas humanos que nós: medo, perda, frustração, raiva, solidão. Os estoicos não ensinaram a reprimir emoções, mas a compreendê-las. Não nos pedem para virar pedra, mas para aprender a ser o centro firme mesmo quando o mundo gira ao redor. Agora, antes de começarmos essa caminhada, eu quero te convidar para algo simples, mas simbólico. Se você sente que está buscando mais equilíbrio, mais serenidade, mais consciência, inscreva-se no canal Imbatível Estoico. Clique em curtir, como quem planta uma semente de paz interior. Escreva nos comentários: eu escolho sentir menos, viver mais. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Porque assim como a luz de uma vela pode acender outra sem se apagar, o bem que você espalha volta em forma de clareza. E mais importante que tudo, abra espaço dentro de você para essa transformação. Não se trata de virar outra pessoa. Trata-se de voltar a ser quem você é, só que mais leve. Vamos juntos nessa jornada de dentro para fora, onde cada passo é uma escolha. E cada escolha pode ser o início de uma nova vida. Prepare-se. Respire fundo. Vamos começar. Você não é o que sente. Você é o que escolhe fazer com o que sente. Vamos começar com uma verdade que pode soar desconfortável à primeira vista, mas que, se bem compreendida, tem o poder de libertar sua alma. Você não é aquilo que sente. Talvez hoje você esteja se sentindo triste, cansado, frustrado. Talvez ontem tenha sentido raiva, ou aquela sensação amarga de injustiça. E tudo isso, sim, é real. Mas nenhuma dessas emoções define quem você é. Elas apenas passam por você, como nuvens que cruzam o céu, e você não é a nuvem. Você é o céu que a observa. Os antigos estoicos tinham um nome para essa sabedoria: autodomínio. A arte de sentir sem ser arrastado. A capacidade de reconhecer uma emoção sem se perder dentro dela. É como estar no centro de uma tempestade, ainda assim, manter-se firme, sem deixar que o vento leve sua essência. Imagine um cavalo selvagem. Forte, veloz, imprevisível. Essa é sua emoção. Se você monta sem preparo, ele te derruba. Mas se você aprende a conduzir, ele se torna uma força a seu favor. Raiva, medo, ciúmes, tristeza. Nenhum desses sentimentos é um inimigo por si só. O problema nasce quando você entrega as rédeas da sua vida para eles. A maioria de nós foi educada para reagir no impulso. Sentiu raiva, gritou. Sentiu tristeza, se isolou. Sentiu inveja, criticou. É como se emoção e ação fossem uma coisa só. Mas os sábios sabiam: entre o que você sente e o que você faz, existe um espaço. E nesse espaço mora sua liberdade, sua escolha, seu poder. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia: não é o que acontece com você que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre o que acontece. Repare como isso é verdadeiro. Quantas vezes você já se irritou com algo que, dias depois,
Percebeu que nem era tão importante. Quantas vezes chorou por algo que hoje parece até bobo? A emoção vem. Isso é inevitável. Mas o que você faz com ela, isso é o que constrói ou destrói sua paz. É importante dizer: não estamos aqui para ensinar você a não sentir. Isso seria desumano. Ser humano é sentir. Você vai continuar se emocionando com o nascer do sol, se entristecendo com perdas, se irritando com injustiças. E está tudo bem. A diferença está em não se deixar dominar, em respirar antes de reagir, em observar antes de decidir. Porque a maturidade emocional não é frieza. É consciência. É olhar para dentro e dizer: eu estou sentindo isso, mas eu não sou isso. A partir de hoje, toda vez que uma emoção forte surgir, faça um pequeno exercício. Pare por alguns segundos. Respire fundo. Dê um nome ao que está sentindo. Dizer para si mesmo: estou com raiva, ou estou magoado, já cria um espaço seguro entre você e a emoção. E nesse espaço, você pode escolher, pode conduzir, pode redirecionar. A verdadeira força não é a ausência de emoção. É o domínio da ação. É saber que você pode estar triste, ainda assim, ser gentil. Pode sentir medo, mesmo assim, seguir em frente. Pode sentir raiva, mas optar por não alimentar o conflito. Isso é liberdade emocional. Lembre-se, você não é uma marionete dos seus sentimentos. Você é o condutor da sua história. E se até aqui você viveu sendo arrastado por emoções, não tem problema. Cada instante é uma chance de recomeçar. Cada emoção é um convite à consciência. Você não é o que sente. Você é o que escolhe fazer com o que sente. Essa escolha é sua. E sempre foi. 2. Não tome tudo para o lado pessoal. O mundo não gira ao seu redor. Vamos ser honestos. A maior parte do sofrimento emocional que carregamos não vem do que os outros realmente fizeram, mas da forma como interpretamos o que aconteceu. É como se, com o passar dos anos, a gente fosse ficando mais sensível a certos gestos, a certos silêncios. Um filho que demora a responder uma mensagem já parece frieza. Um colega que passa e não cumprimenta vira indiferença. Um amigo que não convida para um encontro parece um sinal de rejeição. E quando isso acontece, algo dentro de nós começa a construir histórias. Histórias inteiras baseadas em um olhar atravessado, em uma palavra mal colocada, em um gesto ausente. E, de repente, o que era apenas um fato isolado vira um enredo de mágoa. A mente começa a narrar como se o mundo inteiro estivesse conspirando contra nós. Mas aqui está a verdade: nem tudo é sobre você. As pessoas estão imersas em seus próprios dilemas, suas próprias dores, suas próprias distrações. Muitas vezes, o silêncio do outro é um pedido de socorro. A frieza é defesa. O esquecimento é excesso de carga. E nós, ao personalizarmos tudo, acabamos nos machucando mais do que deveríamos. Sêneca já dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que acontece quando interpretamos tudo como um ataque pessoal. Criamos fantasmas. Damos nomes às ausências. Enchemos o coração de suposições. Imagine um espelho sujo. Quando olhamos para ele, não vemos a realidade com clareza. Vemos distorcido. É assim que a emoção age quando assumimos demais. Quando julgamos demais. Quando sentimos demais sem refletir. O estoicismo nos convida a fazer o oposto. Assumir menos, perguntar mais. Julgar menos, observar mais. Quando alguém te trata com indiferença, pergunte-se: será que isso é realmente sobre mim? Quando alguém te critica, questione: existe verdade nisso ou é apenas o reflexo do que o outro está vivendo? Quando alguém te ignora, pense: talvez ele esteja lidando com algo que eu não sei. E se for mesmo sobre você, se a crítica for real, se o ataque for direto, ainda assim você tem escolha. A escolha de reagir ou de preservar sua paz. A escolha de carregar a mágoa ou de soltar o que não vale o peso. Porque, veja bem, quanto mais você se protege demais, mais você vive em estado de guerra.
E quem vive em guerra não descansa, não confia, não vive. Há uma liberdade poderosa em não tomar tudo como algo pessoal, em deixar que o outro seja o que é, sem isso afetar o que você é. Marco Aurélio escreveu: sou apenas um ator nesta peça. Meu papel é fazer bem o que me cabe. Ou seja, o comportamento do outro não te define. A reação dele não determina o seu valor. Pense nisso. Quantas vezes você se desgastou com algo que nem dizia respeito a você? Quantas conversas viraram mal-entendidos porque você interpretou o gesto do outro como um ataque? E, acima de tudo, quantas vezes você deixou que sua paz fosse sequestrada por suposições? A maturidade emocional nasce quando você aprende a separar o que realmente merece sua atenção daquilo que apenas ocupa espaço sem propósito. Quando você se liberta da necessidade de agradar, de justificar, de entender tudo. Quando você aceita que o outro também tem dias ruins, tem dores invisíveis, tem histórias que você desconhece. Você não é o centro do universo, e isso é libertador. Nem todo gesto é um julgamento. Nem todo silêncio é desprezo. Nem toda palavra dura foi feita para te ferir. Respire. Observe. Solte o que não é seu. E lembre-se, viver com leveza começa quando você para de carregar o que os outros jogam sem saber. 3 emoções são visitantes. Não construa casa para elas. A vida tem um jeito curioso de nos surpreender. Às vezes, tudo está calmo. O café da manhã sai quente. O dia começa sereno, as coisas parecem em ordem. Mas basta uma notícia inesperada, uma lembrança esquecida que volta à tona, um gesto mal interpretado, e pronto. Uma emoção forte se instala dentro de nós. Ela chega como um vento gelado entrando por uma janela mal fechada. Você sente o arrepio, tenta ignorar, mas quando percebe, já está de casaco dentro de casa. Tristeza, raiva, medo, frustração, elas chegam assim, de mansinho, quando não vigiadas, tomam conta de tudo. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Sentir é natural. O que não é natural, ou melhor, o que não é saudável, é transformar o que é passageiro em permanente. E é isso que, muitas vezes, fazemos sem perceber. É como se a emoção batesse à porta. Ao invés de deixá-la passar depois da conversa, a gente oferecesse sofá, café, cobertor e ainda preparasse um quarto de hóspedes. E então ela se acomoda, se sente em casa e não vai embora. A tristeza momentânea vira desânimo crônico. A raiva vira ressentimento. O medo vira paralisia. A decepção vira amargura. E o que era um sentimento acaba virando identidade. Mas você não é sua tristeza. Você não é sua raiva. Você não é o medo que sentiu diante de uma perda. Você é quem observa tudo isso. Quem sente? Sim, mas também quem pode escolher o momento de dizer: já basta. Agora é hora de seguir. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos perturba. É a nossa reação ao que acontece. Ou seja, a emoção chega, mas quem a transforma em prisão somos nós. Não por maldade, não por fraqueza, mas por hábito, por apego, por falta de consciência. Imagine a sua mente como uma sala. Toda vez que uma emoção chega, você pode acolhê-la com respeito, como quem diz: eu vejo você. Mas isso não significa que ela tenha permissão para morar ali. Você escuta o que ela tem a dizer, agradece o aviso, e então a conduz de volta à porta. Porque a vida continua, e a sala precisa estar limpa para o novo que vem. Na prática, como fazer isso? Primeiro, nomeie o que você sente. Dizer para si mesmo: estou triste agora, já é um passo enorme. Nomear é observar. E quem observa tem o poder de guiar. Depois, aceite. Sem julgamento. Sentir raiva não te faz uma pessoa ruim. Sentir medo não te torna fraco. O problema nunca está em sentir, mas em se apegar. E quando você percebe que aquela emoção não precisa durar para sempre, algo dentro de você começa a se abrir. Então pergunte: essa emoção merece ficar quanto tempo aqui dentro? Se a resposta for não muito,
então não a alimente. Não repita a história 1000 vezes na cabeça. Não cultive pensamentos que reforcem a dor. Não transforme o momento em sentença. Marco Aurélio escreveu que a alma se torna aquilo com que se ocupa. Se você ocupa sua mente com tristeza, ansiedade, rancor, sua alma se molda nisso. Mas se você ocupa com serenidade, com reflexão, com propósito, ela floresce. Você tem todo o direito de sentir, mas também tem todo o poder de escolher o que fazer com o que sente. Então, da próxima vez que uma emoção chegar, trate-a como um visitante. Receba com respeito, escute, aprenda. Mas não ofereça abrigo eterno. Afinal, a sua mente é seu templo. E ela merece paz. 4. Nem tudo precisa de resposta. O silêncio é sabedoria. Vivemos em um tempo em que tudo parece pedir reação. Uma crítica exige explicação. Uma provocação pede resposta. Uma injustiça acende o desejo de revidar. E se você não diz nada, parece que perdeu. Se não retruca, parece fraco. Se não se defende, parece culpado. Mas será que é mesmo assim? Com o passar dos anos, muitos percebem que as batalhas mais desgastantes da vida não são aquelas que valem a pena. São justamente as pequenas, as que consomem energia sem trazer paz. Uma discussão por algo irrelevante. Um mal-entendido alimentado por orgulho. Uma tentativa inútil de provar que você está certo. E então a vida ensina, com o tempo e com dor, uma lição preciosa. O silêncio, quando nasce da consciência, não é ausência de força, é presença de sabedoria. Imagine-se numa floresta. Alguém joga uma pedra na água. Você pode mergulhar atrás da pedra, se afogar no movimento. Ou pode apenas observar as ondulações e esperar que se dissipem. O silêncio é essa escolha de não mergulhar em tudo. É o espaço entre o impulso e a reação. É o ato de respirar, quando tudo ao redor grita para você explodir. Epicteto dizia: se alguém te provoca, saiba que a provocação só tem efeito se você permitir. O silêncio, portanto, é um escudo invisível. Ele não fere, mas protege. Ele não destrói, mas resguarda. Ele não é fuga, é autocontrole. Claro, há momentos em que é preciso se posicionar. Há causas que exigem voz, há injustiças que pedem firmeza. Mas a maioria dos conflitos do dia a dia não tem a ver com valores, tem a ver com ego. E responder ao ego do outro com o seu próprio ego é iniciar uma guerra que ninguém vence. Pense em quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse no calor do momento. Quantas conversas terminaram mal porque você quis ter a última palavra. Quantas vezes o orgulho falou mais alto do que a razão. O silêncio bem aplicado diz: minha paz vale mais do que essa briga. Minha energia não será desperdiçada aqui. Não preciso provar nada agora. Estou em paz com quem sou. E veja que interessante, o silêncio, quando inesperado, desarma. Ele confunde quem esperava fúria. Ele desestrutura quem vive no ataque. Ele impõe um tipo de presença que não precisa de gritos para ser percebida. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: o comportamento do outro não deve tirar de mim a nobreza do meu caráter. O silêncio é a prática dessa nobreza. É o espaço onde a maturidade mora. Mas como praticá-lo no mundo de hoje, onde tudo exige resposta, onde as redes sociais transformaram cada opinião num campo de batalha? A resposta está na escolha. Escolher o que merece reação. Escolher o momento certo de falar e o momento certo de calar. Escolher guardar sua voz para o que realmente importa. Escolher respirar antes de devolver qualquer palavra. Da próxima vez que alguém disser algo que te fere, experimente esse exercício. Respire. Não diga nada por 10 segundos. Pergunte a si mesmo: o que eu ganho se responder agora? Se a resposta for: perco a calma, então talvez seja melhor manter o silêncio. Não é covardia. É estratégia emocional. Não é omissão. É domínio interno. Não é fraqueza. É força controlada. Nem tudo precisa de resposta. Nem todo ataque merece contra-ataque.
Nem toda palavra atravessada precisa de outra por cima. O silêncio é um jardim onde só cresce o que você cultiva com intenção. E se nele você plantar serenidade, colherá paz. E se nele você não semear raiva, não nascerá mágoa. Lembre-se, há gritos que machucam, mas há silêncios que curam. 5. A dor é inevitável. O sofrimento é a escolha. Mais cedo ou mais tarde, a dor bate à nossa porta. Ela chega sem avisar, sem cerimônia, sem pedir permissão. Pode vir em forma de perda, de uma doença inesperada, de uma despedida que não queríamos dar, de uma ausência que continua presente no coração. A dor tem essa capacidade de nos lembrar que somos humanos, que a vida não segue exatamente o roteiro que traçamos, que, apesar de toda a experiência acumulada, há coisas que ainda doem como na juventude, ou até mais. Mas aqui está a virada que os estoicos nos convidam a fazer. Se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A diferença entre um e outro está no tempo e na atenção que damos. A dor é o corte. O sofrimento é quando você insiste em coçar a ferida. A dor é o evento. O sofrimento é o apego. Sêneca, com sua precisão filosófica, dizia que a dor física geralmente é breve, mas o sofrimento mental é prolongado porque é voluntário. Em outras palavras, somos nós que, muitas vezes, prolongamos o que já deveria ter passado. Revivemos cenas, repetimos frases ditas, reabrimos feridas que já estavam cicatrizando. Pense em quantas noites você perdeu relembrando algo que já aconteceu e que não pode mudar. Quantas vezes voltou ao passado procurando respostas que nunca virão? Quantas mágoas alimentou até virarem parte de quem você acredita ser? É como morar numa casa que pegou fogo e recusar-se a sair, mesmo com a estrutura comprometida. O sofrimento começa quando você se recusa a deixar o incêndio para trás. Marco Aurélio escreveu: se você está sofrendo por algo externo, não é isso que te perturba, mas a sua percepção sobre isso. Isso não quer dizer que ele não sentia dor, afinal, perdeu filhos, enfrentou epidemias, traições, batalhas. Mas ele entendeu que o que machuca a alma não é só o que acontece, é o peso que damos ao que acontece. E isso muda tudo. Porque você pode viver a dor sem se definir por ela. Pode passar pelo luto sem se transformar em alguém amargo. Pode se decepcionar sem abandonar sua essência. A dor é parte da estrada. O sofrimento, muitas vezes, é o acostamento em que decidimos estacionar por tempo demais. Como aplicar isso? Primeiro, aceite a dor. Não a negue. Não finja que está tudo bem quando não está. Fingir não é força, é repressão. Sinta, chore, se precisar. Abrace a dor como quem entende que ela também faz parte do processo de amadurecimento da alma. Segundo, não transforme a dor em história fixa. Não diga eu sou assim porque sofri. Diga, eu passei por isso, e escolho não me prender. A dor é capítulo, não título. É parte da história, não o enredo inteiro. Terceiro, mude o foco. Quando a dor quiser ocupar todo o espaço dentro de você, lembre-se que ainda existe o céu, o vento, o café quente de manhã, a presença silenciosa de quem te ama, um bom livro, um pôr do sol. Não para fingir que está tudo bem, mas para lembrar que a vida continua maior que a dor. Por fim, não se apegue ao papel de vítima. É duro ouvir isso, mas é libertador. Há quem carregue a dor como desculpa para não tentar mais, para não confiar mais, para não se permitir ser feliz de novo. Mas o estoicismo nos lembra: a dor pode te quebrar ou te moldar. E quem decide é você. Então, a partir de hoje, diga para si mesmo: a dor que eu sinto é real, mas o sofrimento eu posso evitar. A tristeza pode me visitar, mas não precisa morar aqui. Eu posso crescer com essa dor, em vez de ser destruído por ela. A dor é inevitável. O sofrimento é a escolha. E no momento em que você entende isso, algo muda. Você para de lutar contra a dor e começa a atravessá-la com dignidade. E ao sair do outro lado, não será o mesmo. Será alguém mais forte, mais leve, mais consciente.
6. Controle é ilusão. Aceitação é liberdade. Durante muitos anos, acreditamos que, se planejarmos bem, se fizermos tudo certo, se cuidarmos de cada detalhe, poderemos manter a vida sob controle. Como se a felicidade fosse o resultado direto de uma fórmula infalível. Expectativa mais esforço igual tudo no lugar. Mas a vida, com sua sabedoria silenciosa, vai nos ensinando que nem sempre é assim. Você cria planos para a família, e os filhos tomam rumos que você não esperava. Você cuida da saúde, mas um diagnóstico chega de surpresa. Você dá tudo de si em um relacionamento, e ainda assim ele termina. Você se esforça para manter a harmonia, e o mundo insiste em ser caótico. E então vem a frustração, a sensação de injustiça, a pergunta que não cala: por que comigo? A verdade, difícil de aceitar, mas profundamente libertadora, é que o controle é uma ilusão. E quanto mais você tenta segurar tudo com força, mais a vida escapa por entre os dedos. Epicteto nos lembra: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A sabedoria consiste em saber a diferença. Essa frase simples pode salvar anos de sofrimento inútil. Porque enquanto você tenta controlar o que não pode, os sentimentos dos outros, as decisões alheias, o amanhã, você se esquece de cuidar do que realmente pode. Sua mente, suas ações, suas escolhas, sua presença. Imagine que a vida é como um rio. Você pode remar? Sim. Pode guiar o barco. Mas não pode controlar o fluxo da água, nem as pedras no caminho, nem a chuva que pode cair a qualquer momento. Tentar comandar o rio é exaustivo. Aceitá-lo como ele é, e aprender a navegar, isso é liberdade. Aceitação não é desistência. Não é passividade. Não é cruzar os braços. É descruzar o coração. É deixar de lutar contra o que já é. É parar de gastar energia tentando mudar o incontrolável. É voltar sua atenção para o que realmente importa. A forma como você vive o que acontece. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Quando perceber isso, encontrará força. E que força é essa? A força de não se abalar diante do inesperado. A força de seguir mesmo sem ter todas as respostas. A força de confiar que, mesmo fora dos seus planos, a vida ainda pode ser bonita. Você não controla o comportamento dos outros, mas pode escolher como reagir. Você não controla o futuro, mas pode viver bem o agora. Você não controla o que vem de fora, mas pode cuidar com carinho do que acontece dentro de você. Reflita: quantas vezes sua paz foi roubada por algo que nunca esteve nas suas mãos? Quantas lágrimas derramadas por tentar controlar aquilo que, desde o início, não dependia de você? Talvez hoje seja o dia de soltar. Soltar o que pesa, o que não depende de você, o que te prende ao medo. Soltar a expectativa de que tudo precisa ser como você idealizou. Soltar a ideia de que sua felicidade depende de perfeição. E, ao soltar, você sente algo novo, leveza. Não porque tudo se resolveu, mas porque você resolveu não mais se apegar ao que não pode controlar. Aceitação é coragem. É dizer: eu continuo. Mesmo assim. É dançar com a vida, mesmo que a música mude de tom. Controle é ilusão. Aceitação. Aceitação é liberdade. 7. A verdadeira força está em não se abalar. Durante muito tempo, confundimos força com dureza. Achamos que ser forte é não chorar, não sentir, não hesitar. Que força é levantar a voz, mostrar os dentes, nunca levar desaforo para casa. Mas basta viver um pouco mais. Basta atravessar algumas perdas, silenciar algumas respostas, escolher a calma mesmo quando o mundo grita. Então entendemos. A verdadeira força não está em reagir a tudo, mas em se manter firme quando tudo tenta nos derrubar. Você provavelmente conheceu alguém assim. Aquela pessoa que, diante do caos, permanece serena, que escuta mais do que fala, que não precisa se impor com agressividade, porque sua presença já carrega autoridade silenciosa.
Talvez tenha sido seu pai, ou sua mãe, um avô que pouco dizia, mas quando falava, tudo fazia sentido. Uma avó que cuidava de tudo com mãos firmes e palavras suaves. Essas pessoas não eram frágeis, eram inabaláveis. A força que mais admiramos não é a que explode, é a que aguenta, que acolhe sem absorver, que sente sem se entregar, que vive o turbilhão por dentro, mas escolhe continuar com equilíbrio por fora. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece invicta se não se rende. Ele não disse que a dor não viria. Ele não negou o peso da vida. Ele apenas afirmou que existe dentro de nós um espaço sagrado, um eixo, que pode permanecer intacto, mesmo quando tudo à volta desmorona. Pense nisso. Quantas vezes você reagiu por impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes percebeu que se desgastou demais por algo pequeno? Quantas vezes deixou que algo ou alguém tomasse de você a serenidade que tanto custa cultivar? Ser forte não é nunca cair. É levantar quantas vezes for preciso. É cair com dignidade. É levantar com mais sabedoria. Imagine-se como uma árvore. A tempestade vem, e você balança. O vento sopra, e suas folhas voam. Mas se suas raízes forem profundas, você permanece. Não por teimosia, mas por convicção. E como cultivar essa força? Primeiro, treine a pausa. Toda vez que algo te abalar, respire. 10 segundos podem salvar sua paz. Não responda de imediato. O tempo entre o sentir e o agir é o espaço onde sua força nasce. Segundo, cuide da mente como quem cuida de um templo. Alimente-a com pensamentos que te fortalecem. Corte pela raiz o que te enfraquece: a vitimização, o rancor, o orgulho ferido. Terceiro, seja seletivo com suas batalhas. Nem tudo merece sua energia. Nem todo desafio precisa de reação. Muitas vezes, a vitória está em não entrar na guerra. E lembre-se, não se trata de ser frio. Não se trata de engolir tudo. Trata-se de agir com intenção e não com impulso. Você pode se posicionar com firmeza, sem agressividade. Pode dizer não, sem gritar. Pode impor limites, sem perder a calma. A verdadeira força não grita. Ela sussurra no meio da confusão. Eu escolho não me perder. A maioria das pessoas é levada pelas emoções. Quem aprende a permanecer no próprio centro, esse sim, carrega uma força que o mundo respeita, mesmo sem entender. A força verdadeira não está no braço que empurra, mas no coração que não se abala. 8. Nem tudo que te incomoda merece atenção. Escolha o que entra na sua mente. À medida que envelhecemos, vamos percebendo que não são apenas as grandes dores que nos desgastam. Muitas vezes, o que nos tira a paz são as pequenas coisas, aquelas que se repetem silenciosamente, como gotas insistentes sobre pedra. Um comentário desnecessário. Um olhar atravessado. Um gesto frio. Um atraso sem explicação. E então nossa mente, já cansada, começa a dar a isso um espaço que não merecia. Aquela frase que alguém disse no almoço de família, volta à noite. Aquele tom de voz no trabalho, vira assunto em nossos pensamentos por dias. Aquela ausência de resposta se transforma em rejeição. Mas será que tudo isso merece mesmo tanta importância? A verdade é que nem tudo que te incomoda precisa morar na sua cabeça. Imagine que sua mente é como uma casa. Todos os dias, pessoas batem a porta com intenções diferentes. Algumas trazem flores, outras, lixo. Você não pode controlar quem aparece, mas pode escolher quem entra. Você deixaria alguém entrar na sua sala carregando sacos de lixo emocional? Provavelmente não. Então por que permitir que palavras vazias, atitudes alheias ou críticas infundadas tomem conta do seu espaço interior? Epicteto dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Ou seja, o problema não está no que aconteceu, mas na importância que damos ao que aconteceu. Se alguém não te cumprimentou, você pode pensar: ele está com raiva de mim. Ou talvez esteja distraído, ou com problemas que eu desconheço.
A escolha do significado muda tudo. Uma te fere, a outra te liberta. Nossa mente é fértil. Tudo o que você planta nela cresce. Se planta desconfiança, colhe solidão. Se planta drama, colhe desgaste. Se planta aceitação, colhe leveza. Por isso, aprenda a praticar o filtro mental. Toda vez que algo te incomodar, pergunte-se: isso é verdade? Isso vai importar daqui a um mês? Isso merece espaço dentro de mim? Se a resposta for não, solte. Deixe passar como quem observa uma nuvem escura no céu, sabendo que logo ela irá embora. Não é indiferença, é autocuidado. É maturidade. É entender que sua paz vale mais do que alimentar cada incômodo que aparece. Lembre-se, quanto mais atenção você dá a algo, mais poder isso ganha. Uma crítica só te destrói se você a transforma em verdade. Um gesto só te fere se você escolhe interpretá-lo como agressão. Uma ausência só vira abandono se você a enche de significado negativo. Marco Aurélio escreveu: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua alma. E que alma você quer construir? Uma alma inquieta, que se abala com qualquer barulho externo? Ou uma alma firme, que escuta, mas não absorve tudo? Você tem esse poder de escolher o que deixa entrar, de proteger sua mente como um jardim, de dizer: isso não merece meu desgaste. Isso não vai tirar meu equilíbrio. Isso não vai ocupar o que reservo para o que realmente importa. Ser seletivo com o que te afeta é sinal de inteligência emocional. É sinal de maturidade espiritual. É sinal de que você já entendeu que viver bem não é viver sem incômodos. É viver sem se apegar a todos eles. Guarde isso. Nem tudo o que te incomoda merece resposta. Nem todo pensamento precisa ser alimentado. Nem toda sensação precisa virar tempestade. Às vezes, a maior demonstração de sabedoria é simplesmente não reagir. 9. A paz não está no mundo. Está em como você decide viver dentro dele. Quantas vezes você já disse ou pensou: quando tudo se acalmar, aí sim vou conseguir descansar. Quando aquela pessoa mudar, vou ter paz. Quando tudo voltar ao normal, então serei feliz. É um pensamento comum, quase automático, como se a paz fosse um destino a ser alcançado lá na frente, quando o cenário estiver perfeito, quando as pessoas agirem como esperamos, quando os problemas finalmente se resolverem. Mas o mundo e a vida raramente se alinham com nossas idealizações. A rotina continua barulhenta. As pessoas continuam complexas. O tempo continua passando com ou sem o nosso controle. E aí vem a armadilha. Quanto mais você espera que o mundo melhore para então ficar em paz, mais distante da paz você se torna. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A paz não está no mundo. Está em como você escolhe viver dentro dele. Dois indivíduos podem passar pela mesma situação. Um se desespera, o outro se mantém calmo. A diferença não está nos fatos, mas na forma como cada um os interpreta. Marco Aurélio, em meio a guerras, perdas e traições, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Essa frase, se vivida com honestidade, é uma chave de liberdade. Porque quando você entende que sua paz não depende do humor do outro, da economia, do clima, da validação externa, você para de ser refém do que acontece fora e começa a ser soberano do que acontece dentro. Pense na paz como um jardim interno. Enquanto o mundo corre lá fora, você aprende a cultivar silêncio por dentro. Enquanto a tempestade grita, você se abriga em seu próprio centro. Não é fácil. Requer prática, presença, vigilância. No mundo moderno, tudo parece feito para te tirar do eixo. Notificações, comparações, críticas, pressões. Mas você pode aprender a criar esse refúgio interno. Pode começar com pequenos gestos. Respirar fundo antes de responder. Escolher não alimentar certos pensamentos. Silenciar, ao invés de justificar. Caminhar em meio ao barulho com o coração sereno. Paz não é ausência de problemas.
É presença de consciência. É olhar para um dia difícil e ainda assim manter a alma leve. É ver que alguém te decepcionou, mas não deixar que isso defina sua postura. É atravessar a dor sem perder a ternura. É aceitar o caos lá fora, sem permitir que ele vire caos aqui dentro. E aqui vai uma pergunta importante. Você tem alimentado mais o mundo externo ou o seu mundo interior? Porque se sua paz ainda depende do comportamento alheio, você estará sempre vulnerável. Mas se ela nasce do seu alinhamento interno, então ninguém pode tirá-la de você. Epicteto também dizia: ninguém pode te prejudicar sem a sua permissão. E isso vale para a paz. Se ela está frágil, é porque você ainda está entregando o controle do seu estado emocional a coisas que não deveriam governar sua vida. Talvez você esteja se sabotando sem perceber, esperando o mar se acalmar para só então aprender a nadar. Mas o mar nunca para. A vida nunca cessa. A paz precisa ser aprendida em movimento, no barulho, na rotina, na instabilidade. A boa notícia é: você pode. Pode começar agora. Pode tratar sua mente como um templo, regar pensamentos bons, podar o excesso, limpar os cantos empoeirados pelas mágoas. Pode encontrar, ainda hoje, um lugar de silêncio onde tudo dentro de você respira em paz, mesmo que tudo fora esteja gritando. A paz não está no mundo. Está no modo como você habita esse mundo. E quando você escolhe essa morada interna, nada mais te domina. 10. Você não controla o que sente, mas controla o que faz com o que sente. Há dias em que acordamos com o coração apertado, sem saber exatamente por quê. Outros, em que a raiva chega como um trovão. Ou então o medo nos paralisa, mesmo sem perigo real à vista. E nesses momentos, é fácil pensar: estou fraco. Não deveria estar assim. Mas quem foi que disse que sentir é fraqueza? A cultura nos ensinou que pessoas fortes não choram, não se abalam, não sentem medo. Mas essa ideia, além de injusta, é falsa. O que nos torna humanos é justamente sentir. O que nos torna sábios é saber o que fazer com aquilo que sentimos. Você não escolhe a emoção que vai aparecer. Ela simplesmente vem. Como uma onda. Como uma visita inesperada. Mas a forma como você responde, isso sim, está nas suas mãos. Epicteto dizia: não é possível evitar os impulsos, mas é possível evitar ser arrastado por eles. Raiva não é o problema. Tristeza não é o problema. Medo não é o problema. O problema nasce quando você entrega o volante da sua vida a essas emoções e deixa que elas decidam para onde você vai. Pense nisso. Você sente raiva? O impulso natural pode ser gritar, acusar, magoar. Mas você pode respirar. Pode dizer: estou com raiva, mas não vou machucar ninguém por causa disso. Você pode transformar a raiva em ação firme, mas respeitosa. Você sente medo. O impulso é recuar, fugir, travar. Mas você pode acolher esse medo, ainda assim, dar um passo. Pode transformá-lo em coragem. Você sente ciúmes. Mas em vez de acusar, pode se perguntar: o que essa emoção está querendo me mostrar? Qual insegurança está sendo tocada aqui? Quando você age sem pensar, é a emoção que comanda. Quando você reconhece, observa e escolhe, então é você quem conduz. E essa é a verdadeira liberdade emocional. Não deixar de sentir, mas deixar de ser refém do que sente. Imagine-se como o capitão de um navio. A tempestade pode vir e virá. Você não pode pará-la, mas pode segurar o leme com firmeza. Pode manter a rota. Pode ajustar as velas. Marco Aurélio escreveu: a alma se colore com a cor dos seus pensamentos. Podemos adaptar isso. Sua vida se molda de acordo com o que você faz com suas emoções. Se você transforma a tristeza em cuidado, ela te humaniza. Se transforma a raiva em justiça, ela te fortalece. Se transforma medo em prudência, ele te protege. Se transforma alegria em gratidão, ela te eleva. Cada emoção carrega uma mensagem, mas não precisa carregar suas decisões.
E como praticar isso no dia a dia? Primeiro, nomeie o que sente. Dizer estou com raiva já cria um espaço entre você e a emoção. Segundo, não julgue. Sentir não é errado. Sentir é humano. O erro está em agir sem pensar. Terceiro, escolha conscientemente. Toda vez que uma emoção surgir, pergunte: o que essa emoção está tentando me ensinar? O que posso fazer com isso de forma que me respeite e respeite o outro? A maturidade emocional nasce desse espaço de reflexão. Nasce quando você para de viver no piloto automático emocional. Quantas vidas são destruídas por uma decisão tomada no calor da emoção? Quantos relacionamentos são rompidos por palavras ditas sem pensar? Quantos sonhos são engavetados porque o medo falou mais alto? Você pode mudar esse ciclo. Você pode sentir e, mesmo assim, seguir com firmeza. Você pode chorar e, mesmo assim, continuar com dignidade. Você pode cair e, ainda assim, levantar com mais sabedoria. Lembre-se, você não é o que sente. Você é o que escolhe fazer com o que sente. E quando você entende isso de verdade, você se torna invencível, não por não sentir, mas por não se perder em tudo aquilo que sente. 11. Liberdade emocional é leveza na alma. No fim de tudo que buscamos, por trás das conquistas, dos planos, das esperas, há um desejo silencioso, quase universal: viver com mais leveza. Mas o que é leveza, afinal? Leveza não é ausência de dor. Não é viver no mundo ideal, sem perdas, sem conflitos, sem pressões. Leveza é conseguir carregar a vida sem deixar que ela esmague sua alma. É encontrar espaço dentro de si mesmo quando tudo fora parece apertado. Leveza é quando você sente tudo, mas não se afoga em nada. É quando você caminha entre pedras, mas ainda assim consegue olhar o céu. É quando você se permite ser humano, sem culpa, sem excesso, sem máscaras. E essa leveza só é possível quando você encontra o que os estoicos chamavam de liberdade emocional. Liberdade emocional não é ser frio. Não é se blindar a ponto de não sentir. É o oposto. É sentir tudo com consciência. É viver cada emoção com presença e ainda assim, manter-se inteiro. É chorar, mas não se desmanchar. É sentir medo, mas não se paralisar. É sentir raiva, mas não se perder no grito. É cair, mas não se abandonar no chão. A liberdade emocional começa com uma simples escolha: não permitir que o que vem de fora destrua o que há de melhor em você por dentro. E talvez você pergunte: mas como viver isso? Por onde começar? A resposta está nos pequenos hábitos. Na pausa antes de reagir. No silêncio antes da resposta. Na respiração antes do impulso. Na pergunta antes da suposição. No olhar para dentro antes de culpar o que está fora. É nesses pequenos espaços que a leveza cresce. Como uma planta que brota entre pedras, silenciosa, mas firme. Marco Aurélio dizia: você pode começar agora, onde está, com aquilo que tem. E é isso que você deve fazer. Não espere a vida se acalmar. Não espere os outros mudarem. Não espere estar no topo da montanha para encontrar serenidade. A leveza precisa ser aprendida no meio do caminho, no meio da bagunça, no meio das emoções, no meio da vida real. Você pode começar hoje mesmo a cultivar sua mente como quem cuida de um jardim. Pode arrancar as ervas daninhas dos pensamentos automáticos. Pode regar a paciência. Pode podar os excessos. Pode deixar espaço para que a sabedoria cresça. E quando a vida pesar, porque vai pesar, você terá construído asas por dentro. Porque a leveza não vem do que você carrega, mas da forma como você carrega. Ser emocionalmente livre é não precisar da validação dos outros para se sentir inteiro. É não precisar ganhar uma discussão para estar em paz. É não precisar que tudo esteja no lugar para se sentir em casa consigo mesmo. É saber que, mesmo que o mar esteja agitado, você ainda segura o leme. E isso não é utopia. Não é luxo de poucos. É uma prática, um caminho, uma construção diária.
Você já deu os primeiros passos. Ao refletir, ao escutar essas palavras, ao olhar para dentro com mais gentileza, você já começou. Agora, siga. Siga com calma. Siga com consciência. Siga com fé no processo. E quando alguém perguntar por que você está mais tranquilo, mais lúcido, mais leve, talvez você apenas sorria e diga: porque, enfim, entendi. A liberdade que eu buscava não estava no mundo. Estava aqui, em mim. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você também existe esse desejo de viver com mais leveza, mais força serena, mais liberdade interior. Então comente aqui embaixo: eu escolho viver com leveza. E se esse conteúdo tocou seu coração, curta, compartilhe com alguém que merece ouvir isso. E inscreva-se no canal Imbatível Estoico. Seguimos juntos nessa caminhada. Que sua mente siga firme e seu coração sempre leve. Nos vemos no próximo vídeo.